Bom, dando continuidade à nossa aula, agora falaremos sobre o Evangelho, tá? Hoje não, agora, né? Senão você vai pensar, bom, professor, 3 dias já, 4 dias falando do mesmo Evangelho com a mesma camisa, o professor não toma banho. Tô gravando essa aula sequencialmente, tá? Uma atrás da outra, tá uma rocha. É o tempo que a gente tem, embora no meu estúdio maravilhoso aqui, de última geração, né? Estúdio Carito. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós falamos sobre Mateus, falamos sobre Marcos. Lembra? Mateus para os judeus, Marcos para os romanos. E Lucas, professor, ele escreveu para quem? Lucas ele vai escrever especificamente para os gregos. Professor, por que os gregos? Primeiramente, porque Lucas era grego. Lucas era médico. Provavelmente ele estudou medicina com os gregos. Então Lucas ele conhecia esse povo muito bem. Pessoal, a gente precisa conhecer um pouco da cultura grega, assim nós vamos falar um pouquinho dela. Mas para vocês entenderem as características que eu sei que Lucas escreve para os gregos. Primeiro ele começa com o seu prefácio. Quando ele vai escrever diferente dos outros, ele começa falando de Jesus, falando da sua genealogia, como Mateus. Ele já vai começando fazendo o seu prefácio, sua escrita, uma apresentação, dizendo que muitos queriam escrever sobre o ministério de Cristo, mas aprove ele escrever, fazendo a menção então para Teófilo e escrevendo esse prefácio então dentro de uma característica que era muito comum dos gregos e dos romanos escreverem, tá? Então aqui ele se difere porque justamente ele vai possuir essa característica de linguagem, principalmente na escrita no começo, que ele vai escrever um prefácio, tá? Então, primeiramente, nós já entendemos aqui, ele é grego, o seu prefácio, a sua escrita era de costume dos gregos escreverem e dos romanos. Por quê, professor? Porque os romanos, quando conquistaram os gregos, eles absorveram a sua cultura também, fizeram uma espécie de feedback, então pegaram a cultura para cá e levaram a deles também, tá? E nós entendemos então que Lucas, então, por causa dessas características, ele escreveu especificamente para os gregos. Então agora vamos entender um pouquinho da cultura grega. Professor, por que Lucas ele escreve para os gregos? E como que os gregos acreditavam, no que eles acreditavam e como Jesus é apresentado no Evangelho segundo escreveu Lucas, que foi para os gregos, tá? Então, primeiramente, nós vamos entender que o povo grego, eles foram um povo que valorizavam muito, muito mesmo, conhecimento, a educação. E essa educação, esse conhecimento, ele viria através do estudo de uma matéria muito conhecida por nós hoje, que é a filosofia. Então os gregos eram filósofos natos, então tinham grandes nomes da filosofia. Por exemplo, Sócrates, que foi um grande nome, o seu discípulo Platão e o seu discípulo Aristóteles, que foi o mentor de Alexandre o Grande. Tá? Então esses nomes foram muito importantes para a formação do caráter da sociedade grega. Então os gregos eles valorizavam não só o conhecimento, mas eles valorizavam também a estética, ou seja, a beleza, aquele corpo bem definido, tanquinho, né? Nada de barriga de lavadora de 13 quilos, não. A barriga tanquinho mesmo. Então eles valorizavam muito isso. Então, para os gregos, existia uma visão de um homem perfeito. Então esse homem perfeito, ele existiria até então na visão dos gregos, não existia ainda, era somente na espécie de, se a gente entrar em Platão, o filósofo era o mundo das ideias, nada no mundo concreto. Então para eles o homem perfeito era aquele que trazia uma espécie de perfeição tanto no intelecto quanto no tratamento, na ética, na moral. E Lucas, sabendo disso, ele vai tratar então, começando a trazer Jesus, apresentando Jesus para os gregos através da sua escrita, como este homem perfeito, como este homem intelectual, como esse homem divino, tá? Que possui a divindade, a perfeição, tanto natural quanto espiritual. Então ele vai apresentar, ele vai se preocupar mais com a beleza da humanidade, a beleza humana, tá, nos seus escritos. Então Lucas vai retratar mais Jesus ali como o homem perfeito, o homem divino,
retratando mais a questão da adoração, da oração, mostrando Jesus em alguns momentos muito, muito, muito singulares mesmo. Tá aí mostrando que Jesus era esse homem tão esperado, ou tão aguardado, esse ícone tão aguardado pela filosofia grega ou pelos gregos, que existia sim esse tipo de homem. Este homem era Cristo. Tá? Então Jesus ele vai ser apresentado nesse sentido para os gregos. Segundo, Lucas ele vai ser um historiador nato. Professor, como que ele vai escrever? Ele vai beber de fontes, tá? Então Lucas ele é um historiador nato também. Por quê? Porque ele vai escutar relatos. Lembrando, Lucas não foi ele não foi um apóstolo, ele foi um discípulo e ele não foi testemunha ocular, ele não esteve com Jesus. Então, para ele escrever o seu evangelho, ele teve que beber de fontes, ele teve que escutar pessoas, ele teve que escutar pessoas que estiveram com Jesus, ele teve que escutar histórias de segundos, que escutaram a história de pessoas que estiveram com Jesus. Então, ou seja, ele vai juntar todo o material escrito, um material de pesquisa de campo, e ele vai começar então a escrever o seu evangelho. Ele vai se preocupar também com as datas, diferentes dos outros evangelhos que não se preocupam em datas, não se preocupa em dias específicos. Lucas, diferente, ele vai se preocupar em datas específicas. Aconteceu tal isso, tal data, em tal acontecimento e tal festa, era tal dia. Então ele vai se preocupar. Outra questão interessante também é que o evangelho de Lucas narra algumas narrativas que não tem nos outros evangelhos. Por exemplo, o nascimento, o anúncio do nascimento de João Batista e o seu pai Zacarias, que era sacerdote no templo. Tá? Ele vai fazer essa narrativa específica quando ele estava lá no templo e o anjo apareceu para ele. Toda essa narrativa você não vai ver nos outros evangelhos. Professor, por que eu não vejo? Porque, de uma certa forma, os evangelistas optaram por não falar, não relatar, não acharam relevante relatar esse acontecimento, ou esqueceram, isso é muito comum na escrita, é muita coisa para escrever, e Lucas achou por bem, escutando esse relato da história de Zacarias, escrever. Tá? Então isso aqui é muito importante. O prefácio, a escrita sobre Zacarias, sobre o anúncio de João Batista, que não tem nos outros evangelhos. Então isso aqui diferencia muito o evangelho de Lucas, porém faz e se torna ele, assim também como Marcos e Mateus, um sinóptico, ou seja, um evangelho comum de uma visão geral. 3 evangelhos. Tá? Então é muito importante. Só recapitulando, Lucas, então, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem divino, o homem que possui a sabedoria que os gregos tanto buscavam, tá? E falharam. Então Jesus ele mostra que é possível. Lucas mostra que deixa o João para lá. Mostra então que com Jesus é possível a gente tanto encontrar esse homem perfeito, como se tornar esse homem perfeito também, mas em Cristo Jesus, tá bom? Então isso é o que diferencia o evangelho segundo escreveu Lucas, e partindo disso, vamos falar sobre o evangelho de João, que será o próximo.